Pergunta para você que administra uma acomodação por temporada ou uma hospedagem como pousada e quer melhorar os resultados. Qual é o melhor investimento que você pode fazer para aumentar o faturamento da sua acomodação? Olha só, se você pensou ou respondeu que o melhor investimento é em conhecimento, você acertou. Na aula de hoje eu vou te mostrar como você pode tornar sua hospedagem mais atrativa sem precisar desembolsar um único centavo por isso. Afinal de contas, quais são os fatores que os hóspedes mais valorizam no momento de realizar uma reserva e como você pode e deve tirar vantagem deles para aumentar a ocupação e faturamento da sua pousada ou aluguel de temporada. Quer conferir só? Solta a vinheta e vem comigo! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula Me Casa Sua Casa. E hoje eu estou trazendo um tema que eu acredito que vai ajudar muitos anfitriões e muitos administradores ou gestores de meio de hospedagem. Por quê? Porque eu já conversei com algumas pessoas que trabalham no ramo e eu sinto que ainda tem muita resistência. Ah, Henrique, o que eu posso fazer para ter mais resultado? Como eu consigo faturar mais? Eu quero ter mais retorno financeiro mesmo, o que eu posso fazer? E diferente do que muitos acreditam, olha que curioso, pode até parecer contraintuitivo, mas diferente do que muitos acreditam, o melhor investimento que você deve fazer é em conhecimento, tá? Porque se você entende tudo que está por trás, realmente foca no que precisa, no que é necessário, no que traz resultado, consequentemente, eles vão chegar, o faturamento vai aumentar e hoje você vai entender isso melhor. E deixa eu começar da forma que eu gosto, que é como? Apresentando o quadro e o flipchart que me auxilia ao longo do conteúdo. E já deixa eu aproveitar aqui a deixa, antes de apresentar, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve caso queira receber novos vídeos futuros. Toda semana eu estou postando conteúdo novo, totalmente gratuito. Clica também no sininho, porque se você clicar no sininho, o YouTube vai te notificar quando tiver um conteúdo novo, combinado? E se você acredita que esse conteúdo pode ajudar algum amigo, alguma amiga, conhecido, anfitrião, administrador, pousadeiro, envia também que assim você me ajuda, combinado? E claro, não esquece o like que não custa nada. É o seguinte, hospedagens que faturam mais de 30%. Da onde saiu esse número, Henrique? Por que mais de 30%? Porque 30% é quanto eu aumentei, nos últimos anos das acomodações que eu administro e também estou aplicando a metodologia com os alunos da mentoria Me Casa Sua Casa. E aí, 30% é o valor de partida. É pelo menos 30% se você o quê? Claro, entender, aplicar, executar o conteúdo que eu te passo, tá certo? E hoje eu vou ser bem pragmático na aula. Por quê? Eu vou te trazer alguns pontos que não precisam de investir, tá certo? Como atrair mais hóspedes sem investir um centavo. Para quê? Para quebrar um pouco, não sei se é preconceito, se é resistência, não sei qual é a melhor palavra. Eu sei que muitas pessoas acreditam que para ter muito mais resultado, precisa de investir muito. Por exemplo, comprar uma acomodação nova, reformar, fazer uma coisa mirabolante, contratar uma empresa para servir café da manhã. E assim, gente, é claro que esse tipo de coisa tem sim o potencial de dar retorno, mas o interessante aqui é que não precisa. O investimento mais precioso que você vai conseguir extrair mais e transformar ele em resultado é o conhecimento, tá bom? Então a aula de hoje é pra gente quebrar um pouco isso de algumas pessoas e também para abrir sua cabeça do que realmente importa, do que realmente traz retorno, traz resultado, qual o caminho seguir, tá certo? Porque até em conversa com amigos, o que eu percebo? Muitas pessoas, até amigos mesmo, pessoais, eles até correm rápido, eles têm uma velocidade intensa, rápida, só que não estão na direção, no sentido certo, não sabem se é ali que querem. Então, o que acontece? É muito mais importante você saber o sentido da direção do que a velocidade, sem pressa e sem pausa, mas você tem que estar na direção no sentido certo, porque imagina você estar indo no sentido errado, vai dar muito trabalho você voltar tudo que você fez para começar a estaca zero, tá certo? Então eu estou te falando isso por quê? Para você também entender a relevância desse conteúdo que você vai ver aqui agora, tá? Que é importante saber o que influencia, o que faz a diferença, qual é a sementinha, onde que a gente planta a sementinha, qual sementinha para daqui a algumas semanas, alguns meses, por que não anos, essa sementinha virar uma árvore frutíssima para a gente colher os frutos, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Principais fatores para a realização de uma reserva. E aqui é o seguinte, eu não sei se é o primeiro vídeo que você assiste ou se você já me conhece, mas a minha didática é sempre pautada no seguinte, eu explico o porquê eu estou explicando as coisas, por que eu estou te passando essa informação, para quê? Para você criar um senso crítico
e conseguir aplicar, independente de qual caso seja o seu. Se é pousada, se é um imóvel temporário, se é um apartamento, se é um chalé, sítio, chácara, urbano, rural, no litoral, independente do modelo. Até, por exemplo, para hostel serviria. Porque eu falo do mercado de hospedagem como um todo, tá bom? E aí é o seguinte, qual que é o ponto de partida aqui? O ponto de partida é a gente fazer uma leitura, um raio-x, vamos dizer assim, do que os hóspedes, quais são os principais fatores, na verdade, que os hóspedes consideram ou valorizam na hora ou para fazer uma reserva. E aqui, é claro, eu estou trazendo os principais, os mais fortes, os mais impactantes. Para quê? Para já abrir nossa cabeça. E aí eu vou tratar esses fatores ponto a ponto para você entender como a gente consegue aumentar o faturamento sem precisar investir, tá certo? E o primeiro fator é o seguinte: se o hóspede vai fazer uma reserva, se ele quer viajar, a primeira coisa, o que ele vai ter que fazer? Imagina você, vou viajar, você tem que comprar provavelmente uma passagem de avião, se você não for de carro, reservar uma hospedagem. Qual é a primeira coisa que você vai ter que... A primeira decisão que você tem que tomar? Por onde eu vou reservar? Então, o principal, o primeiro grande fator, né, ponto de decisão, vamos dizer assim, é a plataforma. Só que é o seguinte, plataforma talvez não englobe todos os casos e vocês já vão entender quando eu passar essa folha. Então eu gosto de chamar também de canais. Por que eu gosto de chamar de canais? Pelo seguinte, existem alguns canais diretos. Por exemplo, um hóspede fidelizado, o seu site, uma indicação, a gente vai ver tudo isso já já. E não necessariamente ser uma plataforma. Mas a plataforma aqui é o principal, tá? Se você pegar qualquer empresa ou qualquer administrador que tem muito resultado, você vai ver que o que eles têm, uma das coisas que eles têm em comum é que a maior parte das reservas chegam através de uma plataforma, que a gente tem um nome mais técnico, que é OTA, Online Travel Agency, que é nada mais, nada menos que uma sigla em inglês para plataformas, tá? Então é o seguinte, esse é o primeiro grande fator de decisão, porque a pessoa, o hóspede, o viajante, o interessado, vai precisar, né, entrar na internet, a não ser que seja um caso, não, vou pegar uma indicação, vou voltar, mas via de regra, ele vai ter que, né, pegar o celular, ligar o computador e entrar em ação. Então, esse é o primeiro grande ponto de decisão, tá certo? Qual é o segundo? O segundo é o seguinte, não necessariamente eu coloquei por ordem, tá? Mas de uma forma bem geral e bem grosseira, eles têm um grau de relevância parecido, tá? Na hora da tomada de decisão. Porque, por exemplo, na plataforma, se você nem tiver na plataforma que estiver procurando, os outros vão ser relevantes, porque você nem aparecer vai, tá certo? Mas enfim, cada um tem a sua relevância, mas eu não quero aqui ficar comparando, esse é mais relevante que esse, mas é legal você entender o ponto de cada um. O segundo é o seguinte, quando ele entrar na plataforma, quando estiver procurando, vai ter inúmeros concorrentes, vários, e aí ele vai ter que tomar algumas decisões. E essas decisões, as mais importantes, são essas que eu vou passar com você. E o que é legal você saber? Que que quando eu falo ele, é o viajante, o hóspede, a pessoa que é uma acomodação, está a um clique de entrar numa acomodação concorrente, vamos dizer assim, da sua. Então, você tem que se destacar, você tem que se diferenciar de alguma forma, tá? E as principais formas são essas aqui, ó. A primeira é foto. Por que fotos? Pelo seguinte, foto você passa a credibilidade, a pessoa vê aonde vai se hospedar, ele vê o estado da acomodação. Então aqui, por trás das fotos, também tem se você cuida ou não, se a acomodação está em bom estado, está preservada, tá? As fotos também passam credibilidade. Por mais que seja a mesma acomodação, por exemplo, esse escritório que eu estou aqui, se sou eu que tiro foto, se é um fotógrafo que tira foto, um fotógrafo profissional, dá para perceber a diferença. A pessoa que não te conhece, né, tem mais confiança, mais credibilidade. Então, o que está por trás das fotos é muito mais do que as fotos. É como você trabalha, se você está preocupado com os detalhes, né, se você organiza bem as fotos, se você coloca as mais importantes primeiro para chamar a atenção dele, principalmente no Airbnb, que permite você passar para o lado ainda na página de pesquisa. Então as fotos têm um papel fundamental, porque revela muito do trabalho do administrador e também, claro, da acomodação. A pessoa quer saber como ela vai se sentir, aonde ela vai se hospedar, ela quer visualizar, tá? E mais uma vez, às vezes é a mesma acomodação, mas as fotos fazem a diferença. Então, fotógrafo profissional, que são fotos bem trabalhadas, a ordenação, as fotos que você escolheu,
tá? Se você fizer uma pesquisa, é fácil de ver fotos duplicadas, fotos escuras, fotos tremidas, fotos com a pessoa aparecendo no espelho. É uma loucura. Isso é uma das coisas que revela que o mercado ainda é muito amador, tem muita oportunidade, tá? Isso não necessariamente é ruim, principalmente pra gente, porque a gente já se destaca por aqui. E além das fotos, tem esse daqui que começa com P, você já deve imaginar o que é um clássico, né? Qual que é? É o preço, minha amiga e meu amigo. Preço, qualquer coisa, qualquer negócio, serviço, produto, o preço vai influenciar. Então, não tem como negligenciar, por mais que a sua acomodação, a sua hospedagem se diferencie em qualquer outros aspectos. Ah, tem café da manhã, é uma pousada com uma cachoeira, tem atividades com animais, enfim. Por mais que você tenha diferenciais, o preço vai sempre pesar na tomada de decisão. Eu não estou falando que você pode, que você deve, aliás, brigar por preço. Muito pelo contrário. Se você não puder brigar por preço, é muito melhor. Mas o preço sempre vai ser um fator de muito peso, muito relevante, e a gente já vai entender como que a gente pode tirar proveito a nosso favor. Tá? E isso é interessante porque pouquíssimos enxergam isso que eu vou passar para você, o que está por trás, como que as plataformas, como os algoritmos, né, que a inteligência ali da plataforma interpreta e considera o preço na hora de posicionar seu anúncio, na hora de, entre aspas, convencer os hóspedes a reservar um lugar. Você vai entender que interessante que é, tá? E por fim, essa daqui, ó, que começa com A, e eu já dei uma dica, tá? Quantitativo e qualitativo. E aí, se você já trabalha com hospedagem ou se você já trabalha com acomodação, eu imagino que você já suspeite que eu esteja falando de avaliações. Por que avaliações é extremamente importante? Porque, pensa comigo, eu gosto de fazer esse exercício para ficar mais fácil visualizar. Imagina você, eu não sei se você é solteiro, se você é solteira, se você é casado, se você não é casado, enfim, mas imagina que você vai passar sua lua de mel. Você reservaria uma acomodação com menos de 10 avaliações? Ou você daria um voto de confiança para uma acomodação, uma hospedagem sem nenhuma avaliação? É muito difícil, concorda comigo? O que está por trás da avaliação? Está credibilidade, está um gatilho social que eu vou mostrar para vocês, está quantitativo é o seguinte, é a quantidade de avaliações e a nota que você tem. Você tem 50 avaliações, 4.9 estrelas, né, no Airbnb, muito bom. Não, eu tenho... Qualitativo é o seguinte, imagina alguém deixa um comentário, desculpa que eu tô um pouco gripado. Imagina algum hóspede deixa um comentário falando que você tem barata na sua acomodação. Isso vai te prejudicar muito. Isso é qualitativo. Qualitativo é o que está escrito. É a qualidade da avaliação. Quantitativo é o que é mensurável. É a quantidade de avaliações que a sua acomodação tem e a nota da sua hospedagem. Tá certo? Todos esses fatores aqui pesam e muito, tá? E só antes de eu já entrar no detalhe um a um, eu tenho duas considerações que eu preciso fazer com você. A primeira é que eu percebi que eu esqueci de falar porque eu coloquei capa. Por que eu coloquei capa? Porque tem aquele ditado que diz, né, que uma imagem diz mais que 1000 palavras. E, na minha opinião, um dos melhores retratos dessa frase, desse ditado, é no momento da pesquisa, da busca por uma acomodação, na hora de reservar. Por quê? Tem estudos que falam que os hóspedes tomam a decisão em questão de segundos ou milissegundos. Por quê? A pessoa vai viajar para um lugar, sei lá, eu administro aqui no Rio de Janeiro. Aí o hóspede escreve Rio de Janeiro, vai aparecer 20 acomodações. O hóspede vai bater o olho, a acomodação é bonita, é bem avaliada, o preço é mais ou menos ele vai bater o olho, ele não vai entrar um a um. Isso pode até acontecer, mas é exceção, e a gente não quer ganhar na exceção, a gente quer ganhar na regra. Então a foto de capa é uma configuração que você muda em poucos cliques e tem o potencial de deixar muito atrativo, porque o hóspede bate o olho e fala, opa, me chamou a atenção. Às vezes você não tem o preço mais competitivo, você não tem a melhor avaliação, mas a foto chama a atenção, a foto atrai, a foto desperta o interesse daquela pessoa, daquele futuro potencial cliente, de entrar, pelo menos clicar na sua acomodação e sair da página de pesquisa e ir para um passo mais próximo de reservar, que é entrar na sua página. Então a foto de capa tem um papel fundamental e eu percebo que é muito negligenciado pela maioria dos administradores. E eu vou te dar um exemplo. Na época que teve todo esse problema por causa do vírus, da pandemia, o que aconteceu? Eu vi que muitos administradores deixaram as fotos
de capa da área em comum, sendo que nem podia mais usar a área em comum, porque estava fechado. Então, claramente, a maioria das pessoas negligencia o potencial da foto de capa, tá? Porque a foto de capa é a isca, é o anzol, né, desse mar, desse oceano, que tem muita gente, tem muito concorrente. Você precisa se destacar. Você se destaca nas fotos, no preço, na avaliação. Não, no preço não necessariamente, mas no preço competitivo, no preço justo, boas avaliações, bom posicionamento, uma política, tem muita coisa para se destacar, tá? Mas eu estou trazendo aqui os principais e agora você vai entender ponto a ponto. E só tem mais uma coisa, olha só, deixa eu fazer um meia-culpa. Que eu coloquei esses 4 fatores, né, para você aprender, né, como você pode tornar sua acomodação ou hospedagem mais atrativa sem precisar investir. Só que olha só, eu não vou falar de foto hoje, tá? Não vou. Ué, você é louco, Henrique? Você acabou de falar aqui, você não vai explicar? Por que eu não vou falar? Porque a minha recomendação é que você contrate um fotógrafo profissional, tá? Por quê? Porque foto muda o jogo. E por mais que você fale, mas o meu celular é bom, mas fulaninho que eu conheço tira foto boa, eu recomendo que você tire foto profissional. Primeiro, eu só recomendo coisas que eu faço. Todas as acomodações que eu administro, eu te chamei um fotógrafo. Então comece por aí. Segundo, eu sei a importância e o retorno que as fotos podem trazer para a sua hospedagem. Então, aqui eu recomendo que você pague, que você invista. E como o que eu te prometi nessa aula é como você pode melhorar os seus resultados sem precisar investir, eu vou ser justo com o que eu te prometi e não vou falar de foto. Até porque já tem vídeo meu aqui no YouTube falando de foto, tá certo? Então é o seguinte, a gente vai entrar no detalhe, plataformas e canais, preço e avaliação para você entender de uma vez por todas os principais fatores que mais impactam, que mais são considerados pelos hóspedes na hora de reservar, tá? E como você pode e deve usar isso a favor da sua hospedagem, da sua acomodação. Que tal? Tá gostando da aula? Deixa o seu like. E outra, deixa o seu comentário, porque muitos temas de aulas que eu trago aqui, eu extraio de comentários aqui no YouTube. Então vale muito, significa muito para mim os comentários que você deixa, tá bom? Quem sabe o seu comentário, a sua dúvida não vira tema de uma aula. Você gostaria? Se sim, deixa seu comentário aqui, combinado? Então vamos lá, chega de conversa, vamos falar de plataformas e canais. Plataformas e canais de reserva. E eu coloquei aqui, eu tentei fazer um compilado, e conforme eu vou preenchendo, a gente vai entendendo ponto a ponto, a gente vai costurando o raciocínio. Para quê? Para isso fazer sentido para você. O primeiro ponto é o seguinte, quando a gente fala de plataformas ou canais de reservas, é interessante a gente separar em algumas categorias. E a primeira que eu chamei aqui, são as principais, tá? Por que as principais? Porque eu dei exemplo, Airbnb e Booking, tá? Para quem trabalha com albergue tem o Hostelworld, para pousada eu já ouvi falar que muitas têm resultado no TripAdvisor, enfim. Quando a gente fala de plataformas e canais, existem as principais. Aluguel de temporada é o Airbnb e Booking, tá certo? Mas você não precisa se prender a isso. O importante é você saber que existem essas principais, essas que trazem muito resultado para a maior parte das acomodações, das hospedagens de uma forma geral. Beleza, se você é pousada, se você é albergue, se você é hotel, se você é aluguel de temporada, você tem suas particularidades. Para hotel tem o Teste.com, tem o Expedia, beleza, não tem problema nenhum. Aqui também pode ser exemplos de principais, tá? Só que é legal você saber que existe também as secundárias, tá? Existem empresas que tentam emplacar. Eu já ouvi falar de acho que casa temporada livre. Tem umas empresas assim que estão tentando emplacar no mercado. Nada contra. A Housee, eu não sei se é House ou Housee que pronuncia, acabou de entrar. São empresas que são apostas. Não estão consolidadas como Airbnb, Booking, Hotels.com, Decolar, essas grandes, né, as principais, mas são secundárias, tá? E uma coisa que, quando eu comecei, eu não repetiria, não sei se eu posso chamar de erro, mas foi com esse erro que eu aprendi e tenho muita bagagem, né, para chegar aqui no ponto que a gente chegou do Mercado Sua Casa. Só que eu vou dizer o seguinte, quando eu comecei, eu acreditava que quanto mais plataformas, melhor. Por quê? Porque eu mostraria a minha acomodação para o máximo número de pessoas, de hóspedes interessados possíveis. E pelo raciocínio lógico, não estava errado não. Só que no final das contas, o que a gente percebe? É a lei do Pareto. Pareto é o seguinte, 80% do seu resultado está concentrado em 20% das suas ações. E no caso, isso foi verdade, 80% das minhas reservas, do meu faturamento, melhor dizendo, estava concentrado no Airbnb e na Booking. Então, foi estratégico eu dar um passo para trás e só anunciar as principais, tá? Eu lembro que na época eu comecei lá em 2016, eu anunciei numa chamada Windu com W,
Eu vejo que muita gente investe no aposta no OLX. O OLX não é plataforma, site para aluguel de temporada. Eu não recomendo, tá? E até lhe explico no vídeo por que não. Enfim, mas eu não vou entrar nesse ponto agora para não tornar essa explicação muito longa. O fato é, quando a gente fala de plataformas e canais de reservas, existem as principais que já são consolidadas e algumas secundárias que não tem problema, entre aspas, você querer se aventurar em um ou não. Eu recomendo você focar nas principais. Você é aluguel de temporada? Vai no Airbnb Booking. Você é pousada? Escolhe 2 que mais trazem resultado. Não sei, talvez testar o TripAdvisor, o Airbnb pode trazer resultado para você também. Você é albergue? Hostelworld costuma trazer reserva. Enfim, tá? Eu recomendo você focar nas principais, porque você consegue fazer um trabalho mais consolidado, um trabalho que você foca nessas plataformas e você deixa o seu anúncio muito forte, muito atrativo, né, nesses principais canais e não fica dispersando a atenção, tá bom? Em avaliação você vai entender isso um pouquinho melhor. E tem uma observação aqui, independente do canal que você esteja, você tem que ter um foco muito claro, que é isso que muda o jogo, que o foco deve estar na primeira página. E olha que interessante, o que muda o jogo o algoritmo da plataforma. E essas principais aqui têm uma coisa em comum: o algoritmo é sofisticado. O que é um algoritmo sofisticado? É um algoritmo que entende muito bem as acomodações que trazem retorno, ou seja, fecham reservas, os hóspedes saem satisfeitos, e aí, claro, a plataforma vai cada vez dar mais visibilidade para essas acomodações, para essas hospedagens, porque são elas que trazem mais retorno para a plataforma e mais satisfação para o hóspede. Então, todo mundo está ganhando, tá certo? E aí, tem vários estudos que comprovam, inclusive você mesmo pode ser uma prova disso, quando você vai no Google fazer uma pesquisa. Você costuma só ficar na primeira página ou você vai para a segunda e terceira? Com as hospedagens é parecidas. Normalmente os viajantes ficam só na primeira página, são raros que passam da primeira. Então você tem que focar, trabalhar o algoritmo a favor do seu anúncio, da sua hospedagem, para você aparecer com mais frequência na primeira página. E tanto, por exemplo, o Airbnb como o Booking tem indicadores que mostram a frequência que você aparece. Olha que interessante, nem todo mundo sabe disso, tá? Então, esse daqui, na minha opinião, deve ser o seu primeiro foco. Primeiro não, os principais focos está na primeira página, tá bom? Das principais plataformas. E o que mais? Existem outras plataformas, não, outros canais de reserva. Quais são eles? Sociais, redes sociais. O que mais? Reservas diretas. Aí eu botei, entre parênteses, site, você tem que ter um site próprio, motor de reserva, via de regra, ou indicação ou fidelização. Um hóspede que já se hospedou com você, um hóspede que recomendou a sua hospedagem para alguém, é indicação. Uma reserva direta, às vezes você tem um site, eu tenho um site aqui do Micasso Casa, às vezes chegam algumas reservas por lá, ou redes sociais. Só que aqui tem um ponto muito importante. O que acontece? Muitos anfitriões, administradores de acomodações, também pousados, se cadastram na plataforma e normalmente tem algumas reservas, conseguem algumas reservas, só que chega algum período que cai a visibilidade, cai a quantidade de visualizações, cai as consultas, cai as reservas. E aí bate o desespero e começam a olhar para o lado, entrar no modo desespero. E aí o que fazem? Criam uma rede social. Vou criar um Instagram porque o Airbnb, o TripAdvisor, o Booking, a Expedia, Decolar.com, Hotels.com não estão conseguindo trazer retorno. Então vou criar uma rede social para quê? Para dar mais exposição. Só que o que acontece é o seguinte, minha amiga, meu amigo, rede social é muito diferente a experiência de quem está para consumir conteúdo, para se entreter ou se conectar com algum familiar, algum amigo, né, como a gente usa, né, pessoa física, de pessoas ou negócios que estão nas redes sociais para fazer negócios, para vender um produto ou um serviço. A experiência é muito diferente. Então, para você conseguir resultado pelas redes sociais, você precisa de muita constância, você precisa de uma metodologia, nem todo mundo tem. As pessoas acham que é entrar, postar uma foto dia sim, postar uma foto dia não, uma foto de qualquer jeito, sem edição. Não entendem muito bem como fazer um tráfego, uma estratégia de impulsionamento. Tem muita coisa por trás, tá? E aí, o que acontece? Não consegue nem resultado aqui e nem resultado aqui. E aí, meu amigo, minha amiga, não tem milagre que faça a coisa acontecer. Eu não recomendo, principalmente para quem está começando ou para quem tem poucas acomodações, no caso de acomodações que não tem tanto diferencial assim, que é a maioria, de focar nas redes sociais, porque é difícil conseguir resultado nas redes sociais. Rede social, normalmente, quem tem é uma administradora grande, uma empresa já consolidada, que tem capital para investir.
alguém que entenda, ou uma acomodação muito fora da curva, com um ticket, com uma diária muito alta, aí beleza. Mas via de regra você não precisa estar aqui, porque é outra expertise, é outra área de conhecimento, são outras coisas, assuntos, conteúdos que você vai precisar estudar, aprender ou pagar alguém para fazer e vai ficar muito caro. Então o que acontece é as pessoas acabam desvirtuando a atenção, achando que a solução está aqui, não conseguem resultado nem aqui e nem aqui, e aí quando começa a colocar a culpa na demanda, na localização, na acomodação, e na verdade não é isso. É porque na maioria dos casos, a maioria dos anfitriões ou administradores de acomodações e hospedagem não sabem jogar o jogo do algoritmo das plataformas, tá? As plataformas, isso que eu vou te falar agora, eu tenho chancela, vamos dizer assim, para te falar, porque o Casa Sua Casa tem resultado basicamente com base nas OTAs, nas plataformas. As plataformas, se bem trabalhadas, têm muito potencial, não é pouco não, mas muito de trazer resultados e reservas para sua hospedagem. Tá? Mas precisa ser bem trabalhada e não é intuitivo, não é fácil. Tem coisas que nem as próprias plataformas ensinam sobre elas. Olha que maluco, tá certo? Então, ó, sobre plataformas e canais de reservas, que é a primeira forma, né, que você consegue mais reservas, aumentar o faturamento sem precisar investir, você já aprendeu o que, né, quais são, né, os principais canais e plataformas e o que deve considerar e não. O que está por trás daqui, uma grande dica que eu dou para a maioria principalmente para anfitrião de aluguel de temporada, a maioria entra na zona de conforto do Airbnb. Por quê? O Airbnb é fácil de mexer, o Airbnb traz resultado, o Airbnb dá garantia, o Airbnb paga bem, o Airbnb deixa o anfitrião ou o administrador, né, de acomodação, pousada também pode, deve estar lá dentro, deixa mal acostumado ou bem acostumado, depende do ponto de vista. Por quê? Porque acontece, é fácil de mexer, traz resultado. Só que se você só está no Airbnb, e aqui são os erros que eu chamo de dois extremos, né? Eu quando comecei saía tirando para tudo que é lado, cadastrei em várias plataformas que hoje eu nem lembro o nome. Mas muitos, hoje em dia, que eu vejo que é mais frequente, só ficam no Airbnb porque é a zona de conforto, é aquele banho quentinho que você, tô na zona de conforto aqui, tá bom, tô tendo resultado, só que você tá deixando todos os ovos na mesma cesta, você não tá diversificando, você tá colocando todo o seu negócio na mão de uma plataforma. E aí, você gostaria de fazer isso com seus investimentos? Provavelmente não, você não gostaria de deixar todo o dinheiro na poupança, todo o dinheiro na renda fixa, na renda variável, e aqui é a mesma coisa, é muito arriscado, principalmente para quem leva isso a sério, para quem quer fazer acontecer, quer aumentar o faturamento, é muito arriscado você deixar na mão de uma plataforma concentrada, tá certo? Então é o seguinte, se eu pudesse dar um conselho, uma recomendação se você só anuncia em uma, eu iria pelo menos para Booking. Eu já anuncio nas duas? Beleza. Tem formas de trabalhar dentro aqui, a gente vai ver preço, a gente vai ver avaliação, de repente combina mais com você. Mas se você que está me assistindo só está em uma plataforma, eu recomendo que você vá para outra principal, ou se você já está nas duas, beleza. Se certificar que você está fazendo o melhor trabalho dentro delas. Ou se você anuncia em vários lugares, nas redes sociais, de repente você dá uma segurada nas redes sociais, investe mais tempo, mais foco, mais atenção nas plataformas que têm potencial de trazer mais resultado. O modelo das plataformas é ganha-ganha. As plataformas só ganham se você tiver reserva. Então, a partir do momento que você aprende, né, a trabalhar elas a favor da sua hospedagem, o negócio fica muito mais fácil para você, tá bom? Beleza? Então, olha só, a gente já destrinchou tudo do primeiro ponto, né, de como aumentar o seu faturamento sem precisar investir. O segundo ponto é o que a gente conversou, a gente já combinou. São as fotos, mas eu não vou trazer aqui, porque as fotos eu recomendo que você contrate. Se você tem que contratar, você tem que pagar. Se você tem que pagar, não está dentro aqui do escopo da aula de hoje. Aqui você não tem que pagar porque essas principais plataformas, elas só ganham se você ganha, então tá tudo dentro do que eu prometi, tá bom? Então vamos ao o terceiro, que aqui no caso é o segundo, é o preço da diária. E aqui eu vou desmistificar e trazer novas informações sobre preço da diária, precificação, o que você deve saber sobre isso e principalmente começar a usar, executar, aplicar no caso da sua acomodação ou da sua hospedagem, combinado? E só antes de começar, vou pedir desculpas que eu reparei aqui que eu errei uma ortografia de português. Eu faço esse trabalho aqui de madrugada, não é analisada com Z, é com S, tá bom? Bom, erros à parte, vamos ao que interessa. É o seguinte, preço da diária. E é o seguinte, eu sei que para a maioria é óbvio, Henrique, é claro que precificação impacta, né? Todas as pessoas consideram, antes de comprar alguma coisa, um serviço, um produto, o preço disso. Isso é claro, isso é óbvio, né? Beleza. Só que vamos entender o que também está por trás da precificação e como, principalmente, como a gente pode usar isso a nosso favor, a favor da sua hospedagem, da sua acomodação. Para quê? Para converter reserva, principalmente para aumentar o faturamento. Por quê? Porque eu gosto de falar isso. Olha só, muitas pessoas
acreditam que aumentar a reserva é sinônimo de ter mais retorno. E em alguns casos não é verdade. Porque se você quiser aumentar a reserva para aumentar a reserva, o que vai acontecer se você cortar pela metade o valor da sua diária? Você vai chover reserva, meu amigo, minha amiga, vai chover. E não necessariamente é isso que você quer. Na verdade, o que eu acredito que a maioria quer é o quê? Aumentar o faturamento, ter mais retorno financeiro. Tá? E às vezes não necessariamente isso consegue com mais reservas. Não, beleza. Eu entendo que quanto mais reservas, as chances são que você consiga aumentar o faturamento. Beleza. Mas pode não ser necessariamente verdadeiro. Às vezes o que pode aumentar o faturamento é você ter reservas mais longas, tá certo? Mas enfim, isso é um outro assunto, tá? Vamos voltar para a precificação. O primeiro ponto da precificação que é importante, e eu tenho certeza que a maioria não faz, não entende, não executa dessa forma, é que o que determina a precificação é demanda. E por que eu estou afirmando? Você pode perguntar, pô, mas Henrique tá arrogante pra caramba, né? Tá afirmando que a maioria não entende, ele é o sabichão. Eu vou te explicar uma coisa. Eu já fiz algumas pesquisas, algumas consultas, perguntando, quantos de vocês dão uma olhadinha nos concorrentes? A maioria respondeu que dão. O que está por trás disso? Quem olha no concorrente e quem toma a decisão da precificação da sua acomodação, da sua hospedagem com base na diária do concorrente, o que está dizendo? Eu vou dar uma olhada no concorrente para saber se meu preço está de acordo. E não é o concorrente que determina o preço. O que determina o preço é a demanda. Eu gravei um vídeo aqui falando especificamente sobre as acomodações que precificam dentro do concorrente, tá? Ponto a ponto. Um dos pontos é o seguinte, às vezes o concorrente, a pessoa que está administrando, entende menos do que você. E aí é o que eu acho de brincar, né, de erro duplamente qualificado. Um achando que está indo bem, copiando do outro, e na verdade ninguém sabe o que está fazendo ali. Ou às vezes o teu concorrente, o administrador por trás da acomodação que vocês enxergam como concorrente, é uma pessoa com um objetivo diferente do seu. Por exemplo, ela mora ali e só quer alugar caso pinte uma reserva muito vantajosa. Vai saber, no aluguel de temporada tem essas coisas, você sabe disso. Então, você, não sei se entregar, mas, como eu vou dizer, embasar uma decisão, uma tomada de decisão estratégica nesse nível da precificação, olhando o concorrente, é um claro sinal, é um sintoma clássico que você não entende que a precificação é com base na demanda. Tá? E aí eu sei que você pode perguntar, mas Henrique, como que faz? Olha só, eu não vou conseguir explicar tintim a tintim nessa aula. A ideia dessa aula é te mostrar os principais fatores que você pode trabalhar para conseguir mais retorno para sua acomodação. Mas entrar no detalhe e explicar, eu deixei para outros vídeos que eu já gravei. Então é o seguinte, a precificação é com base na demanda. E eu percebo, eu vejo, eu converso. A maioria não faz isso porque não entende, tá? E de fato ninguém está sabendo nada, principalmente quando a gente fala de precificação. Precificação é algo complexo por natureza. E aí, como muitos anfitriões, principalmente no caso de jogadores de temporada, caem, entre aspas, de paraquedas, é uma oportunidade pontual, casual, que não esperava, assim comigo e a maioria, como foi comigo, é difícil entender isso, tá? Mas enfim, nada que estudo, né, e não consiga resolver, tá bom? E aí é o seguinte, quando a gente fala de precificação, a maioria das pessoas vem na cabeça aquele campo na plataforma que você muda o preço. Beleza, ali você está alterando o preço, mas aquilo não é a precificação. Aquilo é você alterar o preço pontual. Precificação mesmo é uma estratégia, não é definição de um valor. E essa estratégia é composta por 4 pilares, tá? Também já gravei e gravo com frequência vários vídeos falando desses pilares. Quais são os pilares, Henrique? Preço base da tarifa, preço personalizado por dia da semana, temporadas e eventos e o que eu mais gosto, porque dá mais resultado, plano de tarifa, tá? Eu sei que é muita informação, é muito conteúdo, mas é importante você saber, você enxergar, você ver que existe e que a precificação completa é com base nesses 4 pilares. Se você acredita que está precificando, né, da forma correta, só definindo um valor, aquele campo da plataforma, isso é um sinal que provavelmente você está ignorando esses pilares. E esses pilares foram feitos para quê? Olha que interessante. Para conseguir extrair o máximo da demanda, tá? Porque esses pilares, a gente trabalha ele para conseguir acompanhar essa demanda, que é uma demanda, não é uma demanda linear. Tem picos, tem distância, que é uma métrica, chama janela de reserva, que a gente já vai, né, chegar aqui, já estou antecipando, dando spoiler. Então, tem vários indicadores, várias métricas que mostram pra gente como que está esse comportamento da demanda. E os 4 pilares é a estrutura, é a base, é o alicerce da precificação
Para quê? Para conseguir tirar proveito dessa demanda que oscila, que tem picos, que tem estabilidade, tem períodos maiores, tem períodos que ficam na mesma, tá? Que é o caso do ramo da hospedagem, do mercado de hospedagem. Né? A gente sabe que tem, por exemplo, Ano Novo, Carnaval costuma ter um pico muito grande de procura, feriados também, finais de semana mais do que semanas e por aí vai, via de regra, né? E o que mais? Isso aqui é muito interessante você saber e entender. Olha só, impacto imediato no algoritmo. Isso daqui é um dos pulos do gato. Por quê? O que acontece? As plataformas, principalmente as principais plataformas que a gente acabou de passar, elas têm um algoritmo muito sofisticado. Quando o algoritmo começa a ficar muito sofisticado, ele entende, ele sabe quais são os principais fatores que determinam a tomada de decisão de hóspede. E, óbvio, o algoritmo sabe que o preço é um desses fatores. Então, o que está por trás? Se a sua acomodação for uma acomodação bem trabalhada, e quando eu falo bem trabalhada, existe o conceito de ciclo inicial do anúncio, ciclo de maturidade do anúncio, que eu já trouxe em outros vídeos, também não vou me aprofundar. Ciclo inicial é aquele anúncio que está começando, não está muito forte, não está muito atrativo, pouca avaliação, aquela coisa toda. Ciclo de maturidade é aquele anúncio que aparece com mais frequência na primeira página, porque a plataforma, o algoritmo, já entendeu que é um anúncio que traz satisfação para o hóspede e retorno para a plataforma, tá? Isso de uma forma bem resumida. O lance é o seguinte: se o seu anúncio, principalmente, já for no ciclo de maturidade, e você, por exemplo, está com um período ocioso, no momento que você baixa o preço, dá um desconto, baixa mesmo, não é aquele que você finge que está baixando, que você aumenta para dar um desconto, não. Quando você baixa, o algoritmo entende isso, o que o algoritmo faz? Ele vai e te dá um empurrão, ele te taca lá para frente, ele te posiciona melhor. Por quê? Porque ele sabe que as pessoas estão mais tendenciosas a comprar algo que realmente está mais barato. E aí, se o seu anúncio já for razoavelmente bom, bem trabalhado, e você sabe como aplicar desconto, como baixar o preço da diária, inclusive tem aula que fala só sobre isso, né? Quais descontos, quais critérios para os descontos estratégicos, porque é o seguinte, a diferença do desespero para a estratégia na hora de aplicar desconto é a definição de critério e o resultado que você tem. Então, para você conseguir resultado, você tem que saber quais critérios aplicar descontos que trazem resultado. E normalmente, assim, 99% dos casos, está relacionado com um grande empurrão que o algoritmo dá, porque ele entende que, olha, por esse preço, muitas pessoas vão querer pagar. O algoritmo pega a sua acomodação, dá mais visibilidade, mais pessoas te acessam, olha o seu anúncio e aí aumenta consideravelmente a chance de você ser reservado. Olha que interessante. Então, esse daqui, na minha opinião, é um dos grandes pulos do gato, tá? Só que pouca gente sabe aproveitar, por quê? Porque não enxerga e não sabe como aplicar. A hora de dar o desconto, qual desconto dar, tá? E eu sei que provavelmente você pode estar curioso, curiosa, só que eu não vou conseguir tratar tudo isso aqui agora porque vai ficar uma aula de 3 dias, tá bom? Se você tiver interesse de saber detalhe, coloca aqui nos comentários ou dá uma procurada aqui no meu YouTube, que com certeza vai ter vídeo falando sobre isso, fechou? Então, ó, na minha opinião, esse daqui é um dos grandes pulos do gato, tá? Você conseguir enxergar e entender que se fizer um bom trabalho, tiver um anúncio forte, né, contração nas plataformas, se você aprender a mexer no preço da diária, o algoritmo vai começar a jogar a favor da sua acomodação do seu anúncio, tá bom? O que a gente tem aqui, ó? Existe uma métrica para ser analisada, pelo amor de Deus, pessoal, não é com Z não, tá? É com S, eu errei mesmo, tá? Faço essa aula de madrugada, monto de madrugada, então às vezes eu tô cansado. Métrica a ser analisada. Tem uma métrica, o que acontece? Quando a gente fala de hospedagem, muito se fala em quarto vazio, valor da diária média, taxa de ocupação, faturamento, e assim, claro, essas métricas são importantes, mas na minha na minha humilde e técnica opinião, tem uma métrica que é subvalorizada. O que é subvalorizada? Ela não é tão valorizada quanto ela deveria, porque ela tem potencial de dar muito retorno para muitas acomodações e hospedagem. O nome dela é janela de reserva. E também é uma coisa mais técnica, que eu precisaria de mais tempo para te explicar, mas o resumo é o seguinte: janela de reserva é antecedência da data da reserva, que a reserva foi realizada, para o dia de entrada, o dia de check-in do hóspede. Quantos dias, né, de antecedência? Por quê? Porque essa métrica ela é muito valiosa. Porque se a gente entende qual que é a janela de reserva da maioria das hospedagens, a gente sabe que nessa distância é o período que a gente tem condição de cobrar o maior valor da diária. Por quê? Porque a gente precifica com base na demanda. E se o pico da janela de reserva é com, por exemplo, 14 dias de antecedência, é com 14 dias de antecedência daquela data que eu posso cobrar o maior valor da diária. Aí, por exemplo,
Passou o 14º dia, agora está no 13º, 12º, 11º, você não conseguiu reserva, sendo que já passou o pico, é hora de começar a baixar o valor da diária, porque já passou o maior período de procura ali. Então, o que acontece? Isso que eu estou te falando é trabalhar, é precificar com base na demanda e não ficar olhando com um correntezinho para saber o que ele está fazendo e copiar. Não é isso, correto? Não é isso. Beleza? Então, olha só, já falamos de plataformas e canais, já entramos num acordo aqui sobre fotos, acabamos de desmistificar alguns pontos que provavelmente não te contaram sobre precificação. Falando nisso, comenta aqui para mim, você sabia de tudo isso sobre precificação? Ou a maioria é novidade para você? Me conta, por favor. Eu gostaria de saber, até para saber se o conteúdo que eu estou trazendo está fazendo diferença, se realmente é novidade, tá? Ou se já te contaram, provavelmente eu posso mudar um pouco a linha dos conteúdos que eu trago. Combinado? Então vamos lá. Para encerrar com chave de ouro, vamos para o quarto ponto para você conseguir deixar sua hospedagem, sua acomodação mais atrativa sem precisar investir um centavo. Aqui você precisou investir? Zero, lufas. Só conhecimento, técnicas, saber como aplicar, executar, o que importa e o que não importa, tá vendo? É exatamente isso que vai mudar o seu jogo, que vai colocar mais dinheiro no seu bolso, que vai aumentar o faturamento da sua hospedagem, da sua acomodação. Então, vamos fechar a aula de hoje com avaliação, tá? E a avaliação também é interessante porque tem muita coisa que não é falada. Eu vou trazer aqui para você hoje. Primeira coisa é que a avaliação é diferente, olha que interessante, diferente de fotos, diferente das plataformas e canais e diferente da precificação, as avaliações têm uma visão de médio, longo prazo. Por quê? Porque você demora mais para conseguir avaliações, você tem que ter reserva, tem hóspede que não avalia, nem toda avaliação é boa. Então aqui a avaliação é um trabalho de médio a longo prazo. Mas é muito poderosa, principalmente se você lembrar do exemplo da lua de mel que eu te trouxe. Concorda comigo? Aqui é o seguinte, e por que... eu sei que algumas coisas, por exemplo, a precificação, é claro, é óbvio que precificação importa, mas por quê? Qual que é o argumento que está por trás? Eu quero trazer esse mesmo raciocínio para avaliação. Por que a avaliação, isso é só um dos porquês, tá? Por que a avaliação é importante? E um dos principais motivos é porque ela melhora o ranqueamento. Você lembra o que eu falei para você em canal e plataforma? Para você focar o quê? Na primeira página. Quando a gente fala de melhorar o ranqueamento, é você cada vez mais próximo da primeira página e cada vez mais próximo do topo da primeira página. É isso que muda o jogo. Quanto mais projeção as plataformas te der, mais pessoas vão acessar, potencialmente mais reservas você vai receber e a roda gira, as coisas acontecem, tá? Mas avaliações não é tão instantâneo. Por exemplo, precificação é mais instantâneo. Você muda o preço, tem ação e reação ali. Canal, se você amanhã anunciar em um novo canal, você vai ter chance de ser visto por mais pessoas e ter mais reservas. É um efeito mais instantâneo. A avaliação não, é um efeito mais bola de neve, mais trabalhado, mais paciência. Afinal de contas, o aluguel de temporada, as hospedagens em geral, como pousada, albergues, também jogam o jogo do médio e longo prazo. É quem está nesse jogo, né, de médio e longo prazo que vai fazer diferença. Quem tem paciência vai ganhar mais. Quem tiver paciência de plantar a sementinha para colher os frutos dessa árvore, que demora algum tempo para crescer e amadurecer, que vai sair ganhando, tá certo? E esse é um dos fatores que, por exemplo, explica os resultados das acomodações no Minha Casa Sua Casa, porque são acomodações das principais plataformas, com excelentes avaliações, bem trabalhadas, preços competitivos. Não tem como não dar certo, é consequência, é fruto de um trabalho, certo? Então é isso, ó. Melhora o ranqueamento, tá? E aqui, quando a gente fala de avaliação, é bom retomar o que eu falei para você em plataformas e canais, para você focar nas principais notícias. Por quê? Se você faz, como eu fiz no começo, de sair atirando para tudo que é lado, você dispersa. Então, fica mais difícil de você se preocupar com a avaliação. Ou você consegue uma reserva num canal, uma reserva no outro canal, a outra reserva no outro canal. Você não consegue, você não tem foco, você não acumula. Então, como a avaliação é uma métrica muito relevante, para quê? Para melhorar o seu ranqueamento e deixar seu anúncio, sua acomodação mais atrativa, porque a pessoa não te conhece. Então você precisa passar tranquilidade, confiança, convicção para o hóspede estar reservando. Que confiança, que tranquilidade é essa? Que se tiver um problema, você vai chegar junto, que você já está consolidado, que muitas pessoas gostaram do que você oferece. E são as avaliações que traduzem isso para quem nunca te viu, nunca te conheceu, nunca teve contato com você. É a história da lua de mel. Imagina você vai passar a tua lua de mel. Você vai criar o mínimo de risco possível. Como que você minimiza esse risco?
tendo muita avaliação de pessoas que foram, pessoas que gostaram, pessoas que elogiaram, que falaram que é isso, que é aquilo, mesmo que tenha imprevisto que acontece com todo mundo, você resolve, dá um jeito, explica, dá uma solução, é isso que está por trás, tá? Então, focar nas principais OTCs é estratégico porque você concentra as avaliações. Se você tira para tudo que é lado, anuncia nas redes sociais, tem site próprio, você vai ter pouca avaliação em vários lugares. E, no meu ponto de vista, funciona melhor, traz mais resultado você concentrar muitas avaliações em pouco do que dispersar poucas avaliações em vários lugares, tá bom? O que mais? O anúncio fica mais atrativo. Tá? Aqui é o segundo porquê. Aqui é o primeiro porquê. Aqui é o segundo porquê. Por que o anúncio fica mais atrativo? É o que eu te expliquei. O hóspede está mais tendencioso, ou o mais correto seria, a hóspede está mais tendenciosa porque tem estudos que mostram que mulheres reservam mais do que homens, tá? A reservar. Por quê? O teu anúncio fica mais atrativo, passa mais confiança. O hóspede, quando faz uma reserva, ele não está reservando um espaço físico. Ele está reservando uma tranquilidade, uma segurança, que ele vai ter uma boa experiência, um bom momento. Mesmo em uma situação adversa, você vai chegar junto. As avaliações mostram, as avaliações passam, né, essa tranquilidade. Por quê? Porque é um gatilho mental poderoso. Tem vários estudos que falam que o nosso cérebro é pré-programado desde a época das cavernas. São vários gatilhos mentais que são coisas que a gente não controla, são coisas já pré-programadas, você não tem controle sobre isso, mas que influenciam nas decisões que a gente toma. E que gatilho é esse? Chama prova social. E é muito fácil eu te dar um exemplo com ele. Quando você viaja para um lugar, você não conhece o lugar, às vezes você viajou até para o exterior, você não conhece nada mesmo, e tem algumas opções de restaurante, ou duas opções de restaurante, você vai estar mais tendenciosa a entrar no restaurante com muita fila, ou outro que tem pouca fila, está vazio. Você provavelmente vai estar tendencioso aí que tem muita fila. Por quê? Porque isso é uma prova social, é um alerta, é algo que está te dizendo que ele é atrativo e muitas pessoas procuram. Só que às vezes a comida nem é gostosa, mas é uma prova social. E aqui é a mesma coisa. As avaliações não são garantias que você vai gostar, mas é uma prova social, é um gatilho mental que te traz mais tranquilidade, mais segurança, tá? E a avaliação fecha esse ciclo. Se você entender, né, principalmente no caso de avaliação, o que eu acho que está mais por trás é mais forte. Entender que é um jogo de paciência, então paciência é uma palavra-chave. Entender que a avaliação não é opcional. Eu sei que muitos anfitriões, muitos administradores, e eu entendo, não gostam de cobrar, porque é chato, é inconveniente. Eu concordo, entendo, mas a gente também tem que pensar que isso é um negócio, isso é um trabalho. E se a gente deixa a avaliação passar, a gente perde muito, tá? A avaliação conta muito. Então eu tenho várias estratégias, várias técnicas para o hóspede estar mais tendencioso a avaliar, tá bom? E aí, aqui, no caso da avaliação, é um jogo mais de médio e longo prazo. No caso de precificação, de canais e plataformas e de fotos, é até mais de curto prazo, tá? Mas o mais interessante é que eles estão conectados, tá? Apesar de serem pontos distintos, independentes, eles estão conectados. Afinal de contas, o anúncio é uma coisa só, tá? E se bem trabalhados, vão trazer resultados e você vai ver só, tá bom? Quero saber se você curtiu, gostou dessa aula. Deixa aqui nos comentários. Espero te encontrar em oportunidades futuras. Espero que tenha aproveitado. Até a próxima, viu? Fui!